Olá pessoal, nessa aula nós vamos continuar o nosso projeto da biblioteca e desta vez nós vamos fazer o mapeamento do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional e iremos também criar o banco de dados relacional, no modelo relacional, inserir dados nessa tabela, nesse esquema que nós criarmos e outras atividades também que nós iremos fazer aqui nesta aula, tá? Então vamos aqui continuar com o trabalho desta disciplina, projeto da biblioteca. Na última aula do projeto, nós descrevemos o requisito do nosso sistema de biblioteca, os requisitos de dados, e aí vimos quais eram os requisitos dos dados, e daí criamos o modelo entidade-relacionamento, ou o diagrama entidade-relacionamento do nosso sistemazinho, tá? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar esse diagrama entidade-relacionamento, analisar as entidades, atributos, relacionamentos e fazermos a conversão no nosso banco de dados relacional. Então, vamos lá. Eu já tenho esse mapeamento feito, para ficar mais rápido esta aula, para a gente não demorar muito nesta videoaula. E nós vamos ver como é que nós fizemos esse mapeamento. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é olhar os tipos de entidade forte, tá? Na verdade, aqui não tem nenhum tipo de entidade fraca, como vocês podem ver, certo? Como é que a gente identifica um tipo de entidade fraca? Com o retângulo com as linhas duplicadas, não é isso? Pronto. E o que significa um tipo de entidade fraca? É quando esse tipo de entidade não possui uma chave para ele, para suas entidades. Ele precisa de uma outra entidade, que é o tipo de entidade proprietário, para poder fazer a identificação de cada entidade do seu tipo, tá? Então, nós temos aqui os tipos de entidade forte: livro, editora, unidade biblioteca e usuário, tá? Então, nós precisamos mapear esses 4 tipos de entidade para a tabela no nosso modelo relacional e pegar os atributos simples de cada tipo de entidade. Então, vamos lá. Nós temos quais são os atributos simples? Código de livro e título de livro. Autores não é um atributo simples, é um atributo multivalorado, então a gente não vai mapear neste momento. Nós temos editora com os atributos telefone, endereço e nome. Usuário com os atributos no cartão, nome, endereço e telefone. Se você tiver colocado endereço e nome como atributos compostos, por exemplo, endereço você tiver colocado os atributos simples, rua, ou tipo de logradouro e número, você vai pegar os atributos simples do atributo composto e colocar na tabela no modelo relacional. Você não vai pegar o endereço, vai pegar os atributos simples. No meu caso aqui, eu vou pegar endereço e nome, eu deixei como atributo simples mesmo, tá? Isso depende de cada projeto. Para minha simplificação deste projeto, deixei o endereço como um atributo único, mas ele poderia ser um atributo composto. Unidade de biblioteca, código unidade, nome e endereço. Tá? Então, são esses atributos que nós vamos mapear. Aqui nós já temos todos eles, mas olha só o que foi mapeado nessa primeira parte. Livro, código livro e título. Tá? Só esses 2 atributos nesse primeiro momento. Tá? Editora, nome, endereço e telefone. Unidade, biblioteca. Está aqui, unidade biblioteca. Código de unidade, nome de unidade e endereço. E usuário no cartão, nome, endereço e telefone. Então, 4 tabelas que eu mostrei aqui e os seus atributos. No caso que nós mapeamos agora, apenas nome editora não foi mapeada neste momento no passo 1. O passo 2 não vai existir, que relaciona-se ao tipo de entidade fraca. Então, nós vamos aí para o passo de número 3. Então, vamos agora olhar o passo 3, que são
tipos de relacionamentos binários, 1 para 1. Bem, nós analisando aqui, só existe 3 tipos de relacionamentos e nenhum dos 3 são 1 para 1. Então, nós vamos para o passo 4. O passo 4 diz para nós analisarmos os relacionamentos binários 1 para N. E só tem um tipo de relacionamento nesse caso, que é o publica, né? O livro e editora fazem esse relacionamento publica aqui. Editora publica livro. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar o lado N, que é o caso o livro, e colocar na tabela correspondente a livro uma chave estrangeira para a outra tabela, que é no caso editora, né? Então, vamos lá ver. Nós temos aqui que livro, nós colocamos aqui um atributo chamado nome editora, que vai ser um atributo chave estrangeira para o tipo de entidade editora, que no caso aqui pela tabela editora, tá? Fizemos aqui esse relacionamento, tá? Setazinha aqui indicando que nome editora é uma chave estrangeira correspondente à chave primária de editora, tá? Então, é esse o relacionamento. O relacionamento publica não tem nenhum atributo, então nós não colocamos nenhum atributo no lado N adicional. Se tivesse algum atributo em publica, a gente iria colocar na tabela livro esse atributo do relacionamento. Ok, esse foi o passo de número 4. A etapa 5 diz para nós olharmos os relacionamentos binários muitos para muitos, que no caso aqui o relacionamento tem cópias, porque o empréstimo ele é ternário. Ele é ternário, então só o tem cópias, tem um relacionamento binário muitos para muitos. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma tabela que vai corresponder ao tipo de relacionamento tem cópias, tá? Conforme já foi explicado para vocês na aula correspondente ao mapeamento. Então, nós temos aqui, o que vai ter nessa tabela? Vai ter uma chave, vai ter um atributo que vai ser chave estrangeira para livro, outro atributo que vai ser chave estrangeira para unidade de biblioteca, tá? E vai ter o atributo do relacionamento, que é a quantidade de cópias. Lembre que em unidade de biblioteca eu tinha 2 chaves aqui, no passo 1, e eu escolhi uma delas para ser a chave primária em unidade de biblioteca, que foi escolhido a código unidade, né? Aqui, e o nome da unidade vai ser uma chave única, né, no modelo relacional. E qual é a tabela que nós criamos aqui no modelo relacional? Aqui, livro cópias, né? Esse relacionamento tem cópias, virou essa tabela livro cópias. E aí eu tenho código livro, que é um atributo que vai ser chave estrangeira para livro, código unidade, que vai ser um atributo que vai ser chave estrangeira para unidade de biblioteca, ou seja, cada linha eu vou identificar qual livro e qual unidade que ele foi pego, né? Pego não, é a unidade onde aquele livro está, né? Naquele momento, ou quais as unidades que tem um determinado livro, código de livro. E QT cópia, né? Aqui está apenas QT cópia, refere-se a esse atributo QTD cópias que estava no tipo de relacionamento binário muitos para muitos, tá? Então, essa tabela aqui foi gerada a partir desse relacionamento muitos para muitos, tá? O outro passo, né, o passo de número 6, diz para nós olharmos os atributos multivalorados. Os atributos multivalorados, no caso aqui, é apenas um, né? O autores. Porque um livro pode ter vários autores. Então, vamos pegar esse atributo e aí nós criamos essa tabela livro-autor. O que vai ter? Quais são os atributos dessa tabela? Vai ser um atributo que vai ser chave estrangeira para a tabela relacionada ao tipo de entidade que esse atributo pertence, que no caso aqui é livro, código livro, chave estrangeira para livro, e ele vai ter um atributo para identificar cada item individual do atributo autores, que cada item é o que? É o nome de um autor, né? No atributo autores, eu preciso colocar todos os autores do livro. Então, uma unidade em particular do atributo autores vai ser um autor, o nome de um autor, tá?
Então, se eu tiver um livro com 3 autores e o código do livro for 1, eu vou ter código do livro 1, autor fulano, 1, cicrano, 1, beltrano, né? Para 3 linhas, uma para cada autor daquele livro, né, de código 1. Tá? Então, tem aqui a tabela livro-autor. E a chave primária do livro-autor será o conjunto formado pelos atributos código-livro e nome-autor. A chave estrangeira mais o atributo referente à unidade, né, daquele atributo autores. Tá? No caso aqui, o nome-autor. E o último passo, o passo 7, pede para nós olharmos os tipos de relacionamentos enários, né, ternário, quaternário, etc. No caso aqui nós temos o empréstimo, que ele é um tipo de relacionamento que liga os tipos de entidades, livro, unidade de biblioteca e empréstimo. Né? O usuário faz o empréstimo de um livro em uma determinada unidade. Então, nesse caso, nós vamos criar uma tabela. Nós criamos aqui, ó, livro empréstimo. E essa nova tabela vai ter a chave estrangeira para cada tipo de entidade que ele relaciona. No caso aqui, livro, unidade de biblioteca e usuário. Então, vamos lá. Ó. Então, ele vai ter uma chave estrangeira para livro, que eu coloquei aqui, código livro. Aqui, ó. Pá. Vamos ter aqui o código unidade, vai ter uma chave estrangeira para tabela unidade biblioteca, e NR cartão, que vai ser uma chave estrangeira para o usuário, para identificar o usuário que está fazendo o empréstimo. Tá? E aí, eu vou colocar também nessa tabela os atributos que fazem parte do tipo de relacionamento enário, no caso aqui, data empréstimo e data devolução. Lembrando que data de devolução pode ser nulo, porque ao fazer o empréstimo ele não vai ter uma data de devolução, que só vai ser preenchida quando for devolvido o livro, segundo os requisitos que nós apresentamos. Então, data empréstimo e data de devolução aqui. Então, com isso, nós fizemos o mapeamento, né, de todos os componentes aqui desse diagrama entidade de relacionamento da biblioteca que aqui está. Né? Livro, livro-autor, editor, livro-cópias, livro-empréstimo, unidade de biblioteca e usuário, todos os atributos devidamente mapeados. E o que se faz agora? Vamos agora implementar o nosso banco de acordo com esse modelo relacional. Vamos agora para o PGAdmin e fazer a criação do nosso esquema. Pronto, nosso PGAdmin aqui está aberto. E aí eu vou aproveitar um database que já está criado, que é o database IFCE, certo? Então, nós vamos aproveitar esse database, não vou criar um outro, tá? Para poder organizar aqui nossa biblioteca. É como se fosse o database do Instituto Federal do Ceará, né? E aí, para cada sistemazinho ou conjunto de dados, criaria um esquema para ele. Então, ó, no database IFCE, eu vou criar o esquema biblioteca. Create esquema biblioteca. Biblioteca. Peraí, vou ter que abrir o Query Tools nesse local, né? Então, save. Ó, dentro do banco, do database, né, o banco de dados IFCE do nosso Postgre, eu vou abrir o meu Query Tool. Opa. E pronto, vou abrir meu Query Tool. Então, ó, aí perceba que aqui em cima tem, ó, IFCE usuário Postgre. Pronto, está dizendo que eu estou no database IFCE, para poder colocar o esquema no local correto. Então, ó, create esquema biblioteca. Como eu estou executando no Query Tool, né, aberto no database IFCE, esse esquema vai ser criado dentro do database IFCE. Então, criei. Agora eu posso vir aqui em esquema, dar um refresh, e está aqui a nossa biblioteca. Beleza. Agora vamos criar as tabelas do nosso banco. Então, olha só. Eu não vou criar a tabela livro primeiro, porque ela depende de editora. Então, vamos começar aqui, ó, o livro-autor também não vou criar logo, porque depende do livro. Então, vou começar criando a editora.
para poder já colocar as chaves estrangeiras. Create table, biblioteca, ponto, editora, abre e fecha parênteses, e aí vamos ver quais são os atributos. Nome, endereço e telefone. Então, no caso aqui, ó, vamos criar o atributo nome, do tipo Vachar, colocar aqui 50 posições, not null. Endereço, também vou colocar Vachar, só que agora com 100 posições e também vai ser not null. E o telefone, vou colocar também um Vachar de 20 posições, também not null. E eu vou adicionar uma constraint. Vou chamar essa constraint de PK editora. O que vai ser essa constraint? Vai ser uma primary key. E a primary key é o atributo nome da editora. Tá? Então, criamos aqui a definição da tabela editora. Agora eu vou executar esse código. Opa! Esse add aqui não existe não, né, pessoal? Isso aqui não é alteração de tabela, não. Eu vou criar essa constraint aqui, essa tabela do zero, né? Então não tem esse add. Então, ó, criamos aqui a nossa tabela. Dá um refresh aqui na biblioteca. Nós temos aqui tables, tem aqui a editora, né, com as 3 colunas, nome, endereço, telefone. A constraint aqui, ó, PK editora, né, que a PK editora tem um atributo aqui, a coluna nome, que forma a chave primária. Beleza, então criamos aqui a tabela editora. Vamos para a próxima. Ó, tendo criado a editora, agora nós podemos criar a tabela livro. Então vamos criar a tabela livro nesse momento. Create table biblioteca.livro e vou adicionar aí os atributos code livro, título e nome editora. Então code livro, colocar do tipo integer, not null. Título, vou colocar do tipo Vachar 100 posições, not null. E nome, editora, e aí eu vou usar o mesmo tipo que eu defini na chave primária de editora, que aqui vai ser uma chave estrangeira. E também nós não podemos ter livros sem editora, no nosso caso aqui, certo? Então, constraint pk livro primary key, e aí o nome da nossa chave primária aqui, a nossa chave primária do livro é o code livro, tá? E aí vai ter mais outra constraint, que é o que? Vai ser a FK de livro para editora. Foreign key. E aí nós vamos colocar qual vai ser a chave estrangeira que nós vamos definir agora. Vai ser o atributo nome editora, que vai referenciar references a tabela biblioteca.editora. Qual atributo? O atributo nome lá da editora, tá? E agora vamos criar. Pronto, criamos nossa tabela. Dá um refresh aqui. Tabela livro. Opa, tabela livro. Com as colunas code livro, título e nome editora. Podemos ver até aqui nas propriedades. Ó. As colunas code livro, título e nome editora. E as constraints FK editora e PK livro. Se eu abrir aqui FK editora, tem aqui a definição dela, né? As colunas referencia a tabela editora, e aqui embaixo diz, ó, o nome do atributo na tabela livre é nome editora, e lá o atributo referenciado na tabela
editora é nome, né? Na tabela livro, nome editora, na tabela editora, nome. Então, tem essa ligação aqui. Ok. Vamos agora criar a tabela livro-autor, que depende de livro. E nós já criamos o livro. Create table. Biblioteca, ponto. Livro, autor. Quais são os atributos? Code livro e nome autor. Code livro do tipo integer, not null, e nome autor, vou colocar um varchar, vou colocar aqui de 50 posições e também vou colocar not null. Primary, que constraint, né? Constraint, vamos chamar aqui de pk livro autor. Primary key, qual vai ser a nossa chave primária? Serão os dois atributos dessa tabela: code livro e nome autor. Tá? Os dois atributos são a minha chave primária. E vai ter uma chave estrangeira. FK livro autor livro, né? Tabela livro autor para livro. Qual vai ser a nossa chave primária? Foreign key. Qual vai ser a nossa chave primária? Vai ser chave estrangeira, perdão. Code livro. É chave estrangeira para onde? Referencia a tabela biblioteca.livro. Qual atributo? O atributo code livro lá naquela tabela. Tá? Então aqui está a nossa definição da tabela livro autor. Pronto, criado com sucesso. Só dar um refresh aqui para ver essa tabela aqui, ó. Livro autor, com os atributos, code livro, nome autor, chave estrangeira, chave primária. Só ver aqui a definição da chave primária, ó. A minha chave primária de nome, pk livro autor, tem os dois atributos, code livro e nome autor. Ok. Seguindo em frente. Então, criamos essas três aqui. Livro cópias, ele depende do livro e da unidade, então não vou criar agora. Livro empréstimo também depende da unidade, então vamos deixar esses dois aqui por último, livro cópias e livro empréstimo. Vamos criar primeiro, agora a unidade biblioteca e o usuário. Create table. Biblioteca, ponto. Unidade biblioteca. Vamos adicionar nossos atributos. Code unidade, nome unidade e endereço. Code unidade do tipo integer, not null. O nome da unidade, vou colocar um varchar de 50 e será também not null. E o endereço da nossa unidade vai ser um varchar de 100. Eu também vou colocar not null. Constraint pk unidade biblioteca primary key. A nossa unidade biblioteca, ele tem o code unidade aqui como uma chave primária. Então vai ser quem? Será code unidade. Vamos adicionar também aqui, ó. Ela não tem chave estrangeira, não é isso, ó. Não tem chave estrangeira, porém, ele vai ter um atributo que é único. Lá no nosso diagrama entidade de relacionamento, tinha um nome que deveria ser único, ó. Então, vamos colocar como unique. Constraint, o K. Vou chamar aqui de unidade, biblioteca, underline, nome. E aí, unique. Qual atributo que vai ser único? Nome, unidade. Tá? Então, vamos lá, adicionar. Perfeito. Criou, vamos dar um refresh aqui para verificar. Ó, unidade biblioteca, código unidade, nome unidade, endereço, constraints, pk, unique,
key. Vamos só dar uma conferida na unique key aqui, ó, que a nome unidade é o atributo que não pode repetir também. E a APK, nós temos aqui, ó, que é o atributo code unidade. Ok, criamos a unidade biblioteca. Vamos agora criar o usuário. Create table, biblioteca.usuário. Vamos ver quais atributos vamos criar. Num cartão e nome. Num cartão. Aí a gente não viu se ele pode ser um inteiro ou pode ter texto, né? Mas vamos considerar que nosso número só vai ter números inteiros, né? Vai ser um número inteiro. Então, integer not null, o nome do usuário vai achar aí de 50, tá? Not null. O endereço e o telefone. Copiar aqui a definição do endereço, colocando todos os endereços do mesmo tamanho, né? Endereço, do mesmo jeito, o telefone, fazer do mesmo jeito aqui também. Beleza. E aí vamos criar a nossa chave primária. Vamos chamar de pk usuário, primary key. Minha chave primária aqui vai ser num cartão. Vai ter chave estrangeira? Não. Vai ter chave única? Não. Pode repetir o restante, os outros atributos, tá? Então, vou criar agora. Criamos a tabela usuário. Dá um refresh aqui só para verificar. Tá aqui a tabela usuário, com as colunas no cartão, etc., né? E o PK usuário. Ok. Seguindo em frente, então o que faltou aqui? Faltou apenas livro cópias e livro empréstimo, tá? Para ser criado neste momento. Então, vamos criar aqui a tabela livro cópias. Create table, biblioteca, ponto, livro cópias. Quais são os atributos? Code livro, code unidade. Code livro, como eu mantive o mesmo nome, né? Vou colocar a mesma definição aqui, ó. Code livro, tá? Vai ser do mesmo jeito. E code unidade. Pronto. E vai ter o atributo QT cópia. QT cópia é um número inteiro, não faz sentido ter um livro quebrado, né? E também vai ser not null, default vai ser 0, tá? Pode ser que tenha o cadastro daquele livro, mas se ele não informar nada, o default vai ser 0, não pode ser nulo. Deixa eu ver se tem... os outros atributos não faz sentido ter um valor padrão, no caso aqui faz sentido ter o valor padrão default 0, tá? A verificação de que não pode ser menor do que 0 fica aí para a aplicação, né, para quem desenvolver a aplicação. Vamos colocar aqui constraint, pk livro cópias, primary key, code livro e code unidade. Voltando aqui, ó, a chave primária de livro cópias é code livro e code unidade. Os dois juntos formam a minha chave primária pk livro cópias aqui, viu? Não são chaves primárias separadas, porque cada tabela só tem apenas uma chave primária. E aí nós vamos adicionar as chaves estrangeiras, tá? Constraint fk. E aí eu faço o seguinte, ó. Da tabela livro cópias para a tabela livro, eu vou ter uma foreign key. Tá? Essa foreign key é a code livro. Referencia quem? Referencia a tabela biblioteca.livro. Qual coluna?
a coluna code livro lá da tabela livro. E eu vou ter outra constraint também. FK, livro cópias, unidade. Vou deixar só a unidade para não ficar muito grande aqui o nome, tá? Da unidade biblioteca. E aí eu vou colocar lá o foreign key. Qual vai ser essa chave estrangeira? Código unidade, que vai referenciar quem? Vai referenciar a tabela biblioteca.unidade biblioteca. Qual atributo lá? O atributo code unidade, tá? E aí, acabamos a nossa definição. E agora é só criar a nossa tabela. Pronto, criada. Vamos só dar um refresh aqui para verificar. Tem aqui, ó, opa, livro cópias, né? As colunas, código livro, código unidade e QT cópia. Chaves estrangeiras e chave primária, tá? Só conferir aqui para estar direitinho. Chave primária, os dois atributos. Chave estrangeira para unidade. Tá aqui código unidade, unidade biblioteca, ok. E para livro, vamos ver aqui, ó, livro, código livro, então tá ok, perfeito. Vamos para a próxima. Lembrando, pessoal, que o atributo que é chave estrangeira não precisa ter o mesmo nome do atributo que é chave primária na outra tabela, tá? Que é só para poder organizar nosso código aqui dessa forma. Pode ser diferente, poderia ser código unidade biblioteca aqui, né? E o outro só código unidade, né? Tanto faz. Mas aí você tem que dar o devido nome aqui na constraint. Depois de foreign key, é o nome do atributo nesta tabela que é chave estrangeira. E lá do lado da tabela que é referenciada, é o atributo da tabela referenciada, tá? E vamos aqui seguir para a nossa última tabela, create table, biblioteca, ponto, empréstimo. Não é isso? Livro empréstimo. Livro, underline, empréstimo. E aí nós vamos criar esses atributos, ó, código livro, código unidade e NR cartão. Como são chaves estrangeiras também, com o mesmo nome, eu vou aproveitar e copiar o que já está feito, né, para não ficar escrevendo tanto aqui. Código livro, código unidade, cadê a unidade? Aqui. E usuário, que é num cartão. Vamos lá ver. Ó, veja aqui, ó, os que estão diferentes. Ó. Aqui o usuário está num cartão e aqui está NR cartão. Então, vou manter aqui o NR cartão, tá? NR cartão. Ok. E aí eu tenho duas datas, a data de empréstimo e a data de devolução. É interessante guardar a data e hora, né? Então, eu vou usar um tipo, não vou usar o tipo date, vou usar a hora, o dia e a hora em que foi feito o empréstimo, foi feita a devolução. Então, vamos lá. Data, empréstimo, timestamp, not null, e data de devolução, timestamp, e ele pode ser null, tá? E aí vou criar constraint, minha chave primária, pk livre empréstimo. pk livre empréstimo, primary key, e aí qual vai ser minha chave primária? 3 atributos, código livro, código unidade e NR cartão. Ok. Vai referenciar. Pronto. Isso aqui não vai referenciar ninguém, não. Agora vamos criar as chaves estrangeiras. Né? São 3 chaves estrangeiras que nós temos aqui. Tá? Constraint. Lembrando que, se nós tivéssemos
um relacionamento, por exemplo, de livro empréstimo com livro cópias, lembre que livro cópias tem dois atributos que tem minha chave primária. Então, em livro empréstimo eu teria dois atributos para referenciar para serem uma chave estrangeira para livro cópias. Dois atributos para ser uma chave estrangeira apenas. Tá? Por quê? Porque a tabela referenciada tem dois atributos. Não é o nosso caso agora, mas se fosse, seria desta forma. E aí você colocaria aqui no references, aqui ou no foreign key, os dois atributos da tabela referenciada. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui FK de livro a empréstimo para livro, foreign key. A nossa foreign key aqui vai ser código livro, que vai referenciar a tabela livro, biblioteca.livro, qual atributo? O código livro. Tá? Constraint, FK, livro a empréstimo, e o outro aqui, unidade, para unidade. Nossa foreign key, é que atributo? É o atributo código, unidade. Vai referenciar quem? Referencia a tabela unidade, biblioteca, o atributo código, unidade. E, finalmente, a outra foreign key, FK, livre empréstimo, usuário, foreign key. Qual é o atributo aqui que é foreign key? Ó? NR, cartão. Vai referenciar que tabela? Vai referenciar a tabela usuário, tá? E qual é o atributo da tabela usuário referenciado? É o num cartão, tá? Então, ok. Criamos aqui as três chaves estrangeiras, agora é só executar o código. Pronto, vamos dar o refresh. Só dar um refresh. Pronto, ixi, acabei dando o esquema todo, não tem nada não. Pronto. E aqui, ó, o livro empréstimo com os seus 5 atributos e 3 chaves estrangeiras e uma chave primária. Então, é só conferir aqui cada um se está tudo ok, né? É bom sempre conferir. Ó, livro, ok. Essa daqui, biblioteca, ok. Unidade de biblioteca, né? Deixa eu conferir aqui de novo. Ó. Unidade de biblioteca. E o usuário, NR cartão para um cartão. E a APK, vamos ver se tem os 3 atributos. Pronto, estão aqui os 3 atributos, então estão. Ok, criamos o nosso esquema biblioteca. E agora, o que vamos fazer? Inserir dados, né? Inserir dados em cada uma destas tabelas, tá? É o nosso próximo passo da nossa videoaula agora. Então, vamos agora inserir os dados nessas tabelas. Vou aumentar aqui um pouquinho, né? Só para separar. Vou inserir uma editora. Né? Eu tenho aqui, inserir o nome, o endereço e o telefone. Né? Vou inserir aqui algumas editoras. Né? No caso aqui, eu estou fazendo um insert no PGAdmin, mas vocês poderiam inserir, por exemplo, através da aplicação. E esse insert ficaria no código da aplicação. Então, criaria um formulário, né? Fazer a devida validação dos campos, criava um botão lá de cadastrar, de salvar. Quando o usuário cadastrasse, internamente o código vai, o código lá Java, PHP, C Sharp, C++, né, seja qual for, se utilizar um banco de dados relacional, internamente ele vai ter um comando como esse daqui, ó, insert into, na tabela editora, os valores que foram informados pelo usuário. Né, vai ter um código desse tipo aqui lá dentro. Tá? Então, biblioteca.editora, os valores. Quais valores? E aí eu posso inserir só de um por um, eu posso inserir várias editoras de uma vez. Né? Vamos aproveitar aqui que o SQL permite isso, e vamos inserir várias
pelo menos umas 3 editoras aqui, né? Vou colocar aqui a editora, vamos pensar aí nas editoras que a gente tem trabalhado, né? Pearson, né? O endereço, sei lá, Rua X, São Paulo, telefone, 123, opa, 123 456 789, né? Aí eu vou colocar aqui mais outra, a editora, vamos ver aqui, a Bookman, né? Rua H, colocar aqui, pensar que tem Tauá, né? 987-654-321, telefone aí. E mais uma editora aqui, vamos colocar a editora Livros Técnicos. Editora Livro Técnico, né? Mais ou menos esse nome aqui. Rua, colocar aqui Travessa, Bom Dia. E aqui fica em Icó. Tá? Vou colocar um telefone aqui qualquer e pronto. E aí eu vou inserir aqui essas editoras, né? Pearson, Bookman e Livro Técnico. Inserir. Pronto, inseri as 3 editoras. Pronto. Vamos agora inserir o livro, né? Aí vamos ter um trabalhozinho, né? Que são, inserir aí pelo menos, vamos ver aqui o que a gente faz, né? Vamos lá. Inserir o livro. Os valores. São poucos atributos aqui, dá para cadastrar alguns livros. Cadastrar o livro de código 1, tá? Ou então a gente pode colocar números maiores, né? Por exemplo, né? Colocar aqui 1000, começando em 1000, né? Começar em 1000. Código livro 1000, vou colocar aqui Java, né? Como programar. Qual o nome da editora? O nome da editora, vou colocar aqui, que é a Pearson. Se eu escrever esse nome errado, pessoal, que não esteja de acordo com a editora, vai dar problema, tá? Eu acho que eu não inseri, né? Não, inseri aqui, tem o insert, inseri os 3, tá? Então, eu não posso, se eu colocar aqui, ó, Pearsons, por exemplo, tentar executar esse código aqui, vai dar erro. Erro, ó, da FK. Tá vendo aqui, ó? Não existe o nome de editora chamado Pearsons. Tem que ser o mesmo nome, que ele é chave estrangeira. Tá? Vamos colocar outro livro aqui. O livro de número 1001. Sistema de banco de dados. Vou colocar aqui também na Pearson. Tá? Vamos colocar mais outro. 1002. Vamos colocar aqui engenharia de software, tá? Eu vou colocar isso aqui na Bookman, tá? Chutando aí, viu, pessoal? 1003. Vou colocar agora na livro técnico, deixa eu pensar aqui. Introdução à engenharia. Ou as engenharias, né? As engenharias. Vou colocar aqui na livro técnico. Ok. Coloquei aqui 1, 2, 3, 4 livros. Vou inserir. Tá? Pronto, inseri. Agora vamos cadastrar. Não estou cadastrando muito aqui não, pessoal, porque normalmente os cadastros são feitos em sistema, né? Esse insert está dentro de um sistemazinho certinho, biblioteca, livro, velhos, e o cara lá preenchendo e cadastrando um por um. Aqui é só para teste mesmo. E aí vamos colocar agora, inserir o livro autor.
que é só o código do livro e o nome do autor. Tá? Então vamos lá. Insert into biblioteca.livro livro, autor, os valores. Vamos colocar aqui os autores de cada livro. Bem, do livro 1000, eu tenho 2 autores, né, que é o Paul Deitel, e do livro 1000, eu tenho o Harry Deitel. Aí do outro, o 1001, deixa eu ver aqui qual é o 1001, sistema de banco de dados da pista, vou colocar aqui ver se eu escrevo direito, né? Vou colocar só isso aqui mesmo, tá? Vou colocar primeiro nome, sobre, etc. Não, vou colocar só isso aqui. E ele também tem o Navat. Navat, pronto. 1001. O 1002, de engenharia de software, eu vou colocar aqui o Presma, né? Roger Presma. Então, colocamos aqui 1002, Roger Presma, né? E aí, vamos agora para o outro livro, né? Não vamos deixá-lo sem autor, 1003. E aí, eu não conheço autores aí, né, de engenharias, mas vou colocar aqui o José Bonifácio, né? José Bonifácio, autor aí de Introdução às Engenharias. Vou inserir. Pronto, inserimos aqui 6 autores. Ok. Próximo agora é... deixa eu ver aqui... Livro cópias, né? O livro cópias em cada unidade. Mas aí a gente precisa inserir a unidade primeiro, né? Primeiro a gente precisa inserir a unidade, tá? Então, vamos lá. Insert into, tá? Biblioteca, ponto, unidade, biblioteca, certo? Values, e aí vou colocar só 2 unidades, unidade 10, tá? A unidade 10, vou colocar aqui, colocar bib de tal e aí o endereço, vou colocar aqui Rua Antônio Teixeira, etc, aí, número 1, né? E vou colocar aqui mais outra unidade, a unidade bib de Fortaleza, aí é Rua, Avenida 13 de maio, alguma coisa aí, né? Sei lá, vou colocar aqui 1000, tá? Pronto, criamos aqui, ponto e vírgula no final, 2 unidades. Opa, mesma chave, né? Não pode. Vamos executar de novo aqui. Pronto, inserimos 2. Beleza, vamos para o próximo, e aí vamos criar aí, vou deixar a criação de usuários aí para vocês e a criação de empréstimo também, né? Vou sugerir aí uma atividade para vocês como é que vai fazer a inserção do empréstimo e dos usuários. Para finalizar aqui, vamos inserir a cópia do livro, tá? Algumas cópias de livros aí. Insert into biblioteca.livro cópias values, e aí vou inserir, vou ter aqui o livro 1000, que é Java como programar. Ele tem na unidade 10
8 cópias. Vamos colocar aqui mais outro, né? Ele tem do livro, na unidade 10, ele tem do livro 1001, sei lá, 15 cópias. Do livro 1002, que é qual? Engenharia de software, aqui, sei lá, tem 5, e não tem do outro livro. Vamos colocar agora na unidade 11, né? O livro 1000, ele vai ter lá, em vez de 8, vou colocar aqui 12. O 1001, vou colocar aqui que tem 20. Do livro 1002, que tem 10. E do livro 1003, é 1003, não é isso? Vou conferir aqui, 1003, né? Vou dizer que tem 30 cópias, né? Então, inserimos aí várias cópias de cada tipo de livro aí em cada biblioteca. Tá dando erro aqui de duplicação, né? Porque a unidade é a 11 aqui, né? 11, 11, 11 e 11, né? Esqueci, copiei, colei, esqueci de mudar a unidade. Executar, beleza. E aí nós temos as 7 inserções aí de cópias de livro, tá? Vou fazer só umas consultazinhas aqui, né? Quais são os livros que eu tenho cadastrado, né? Select asterisco from biblioteca ponto livros. Quais são os livros que eu tenho cadastrado? Biblioteca ponto livros. Select asterisco from. Dando algum erro aqui? Biblioteca. Faltou uma palavrinha aí, né? Não. É livro. É livro. Pronto. Quero ver os livros dessa biblioteca. Aí, ó, são esses 3 livros. Tá? Eu quero saber... deixa eu ver aqui. Quais são os livros... E a sua editora... deixa eu ver aqui, não, tem o nome da editora aqui já, né? Quais são os livros da Pearson? Query, nome, editora, like, Pearson, né? Pearson, vamos lá. Quais são os da Pearson aí? Deixa eu ver, só teve 2 linhas, né? Quais são? Java, sistema de banco de dados. Aí eu posso fazer vários testes, né? Junções, consultas alinhadas, agregação, né? Por exemplo, select, quero saber a quantidade de livros por editora, né? Só para a gente finalizar aqui essa videoaula aqui, né? Eu quero o nome da editora, tá? Count, vou colocar aqui, count no code livro, tá? Where, livro, group by, como eu tenho o nome da editora na própria tabela de livro, eu não preciso fazer junção com a tabela editora. Mas aí, só fazer agrupamento aqui, né? Agrupado por nome da editora. Quantidade por nome de editora, né? E aí nós temos, livro técnico 1, Pearson 2 e Bookman 1. Você pode dar um order by aí, né? Depois pelo nome da editora, né? Para ficar em ordem alfabética, mas pode brincar aí com essas consultas, tá? Então, pessoal, inserimos aqui vários livros e aí simulem aí, né, como é que você vai inserir o empréstimo, né? Você vai precisar do usuário. Aí lembrem que quando ele faz o empréstimo, não preenche a data de devolução. Como é que eu vou fazer esse insert? Tá? E aí no próximo vídeo aula a gente vai tratar disso aqui também. E depois que ele devolver, o que ele tem que fazer? É inserir um novo dado ou é atualizar o dado já existente, né? Uma linha já existente? Pensem nisso aí, e aí na próxima aula a gente vai tratar desses casos, ok? Então é isso, pessoal, né? Tentem fazer todas essas tabelas, né? Esse mapeamento, novamente aí, sem olhar para essa aula, né? Tentando replicar o que já foi feito aqui, a criação das tabelas, depois confiram se está tudo direitinho,
só na prática mesmo que vocês vão conseguir assimilar de forma adequada tudo aquilo que nós vimos até aqui, tá? Façam também as inserções, escrevam os códigos dos inserts, inseram outros dados também, façam algumas consultas simples para vocês irem se acostumando com a linguagem SQL, tá? Então, bons estudos, façam a atividade e será proposta aí no Google Sala de Aula, tá? E até a próxima aula.